Hoje foi um dia e uma tarde de esclarecimentos no Beira-Rio. A gente tem uma explicação da lesão do Rocher, a gente tem datas e valores da chegada do Borré e a gente tem o segmento da novela do Thiago Maia. Segue aí depois da intro pra gente atualizar tudo sobre o Inter hoje, nessa quinta-feira, mas antes, a intro. Irmãos do Inter. Vambora, gurizada. Irmãos do Inter na área. E seguinte, deixa teu like, te inscreve no canal, a gente vai te atualizar agora tudo do Inter dessa quinta-feira, tá? Começando pelo assunto mais polêmico, vamos de cara no mais polêmico. Senhor Rocher. Cara, vazou algumas informações hoje, e é informação, tá? A lesão do Rocher é seríssima. E pode ser que passe por cirurgia. Essa informação é do Alexandre Ernest, da Band, do canal Vozes do Gigante. Pode ser que ele tenha que colocar um pino. E o Inter estuda a possibilidade. Aí eu acho que tem que ser com o jogador também, né? Vai do que ele gostaria ou não. Não sei se é só chegar assim, Rocher, faz isso, Rocher, faz aquilo. Acho que vai do que o jogador quer para si ou não. Mas é uma possibilidade o Rocher fazer uma cirurgia na costela. Cara, isso aí demonstra a irresponsabilidade de quem não cuidou dele enquanto o problema dele na costela não era tão grave assim. Bom, agora o que vai ser feito, o que vai deixar de ser feito, isso aí não é problema meu, não é problema nosso. É fato que o Inter tem que definir o que tem que ser feito e o Inter deve optar pela opção mais rápida. Essa é a verdade. É lógico que o Inter tem que optar pela opção que também seja mais eficaz, né, para que não volte a ter problemas, mas que, se for possível, o Inter optar pela opção mais rápida, tá? O Inter cogita isso, tá? Eu não acredito que vai fazer isso, porque o jogador já tá parado há um tempo. Ele tá parado desde o dia 16 de janeiro, tá parado... as informações que ele tava treinando parece que eram falsas, tá? Parece que ele realmente tá parado. E pra poder curar, seriam 90 dias parado. Se a gente for contar se ele realmente parou no dia 16 de janeiro, 16 de fevereiro, março e abril. Ele volta no meio do mês de abril. Pós-Campeonato Gaúcho, talvez consiga jogar alguma coisa dessa primeira fase da Copa do Brasil. Mas enfim, preocupa demais, cara. O Inter, eu não sei se consegue chegar vivo lá na Copa do Brasil sem o Rocher, por exemplo, com as atuações do Antony. Isso com certeza vai fazer o Inter ir em desespero atrás de um goleiro, tá? A gente não sabe desde quando o Inter tem essas informações e cogita fazer a cirurgia, mas eu acredito que se vazou hoje isso, não deve fazer muito tempo. Porque esse tipo de informação não fica muito dentro do Beira-Rio, costuma vazar rápido. Então, isso me desespera, tá? Parece que essa novela do Rocher vai durar muito mais do que a gente pensava. Parece que é um caso bem mais sério, bem mais agravado. Estou muito preocupado com o Rocher de verdade. Essa informação que tu traz agora aí, ela é muito forte, tá? Pelo simples fato de que isso demonstra que a gente vai ter praticamente meio ano sem o Rocher na temporada de absurdo, né? 2024. É horrível. Porque daí a gente conta não só o tempo de lesão, mas o tempo de Copa América que ele vai jogar. Então, assim, o Inter, tá? Ele teve uma... Não foi nem... Agora já não vou tratar como responsabilidade, mas o Inter teve uma fatalidade nesse ano, que foi a lesão do Rocher junto com a lesão do Ivan. E são duas lesões sérias que afastam eles por um longo período de tempo. E aí o Inter tá dependente do Antony. É fato, tá? Isso aí, se confirmar, e se o Inter já sabe disso, o Inter já tá, e já demonstrou esse interesse, buscando o goleiro no mercado. Só que não é de uma hora para outra que o Inter vai contratar goleiro, e não é qualquer goleiro que se contrata. Necessita de um goleiro com experiência, porque não adianta o Inter querer contratar um guri novo, porque eu não quero ninguém que seja... O Inoue a gente já tem. A gente já tem e a gente já viu que não dá certo, tá? Então, assim, o Inter vai ter que buscar no mercado, vai ser uma procura perigosa, tá? Porque pode ser que não dê certo, porque a gente tá chegando próximo ao término da janela do começo do ano. E assim, que vem, né? Se a gente vai pegar tudo no geral, é um cenário horrível pro Inter. Não, é desesperador, tá? E isso muda muito a janela de mercado do Inter. Por quê? O Inter precisa de um goleiro. Vai trazer um goleiro. Até sexta que vem. Quinta que vem, perdão, que é 7 de março. Vai trazer um goleiro, tá? Isso é... Gente, só se acontecer uma catástrofe para o Inter não trazer um goleiro, tá? E isso muda por quê?
tem jogador que tá para sair. E olha o link. Um desses jogadores é o Depena. E o Depena é um jogador estrangeiro. Abriria uma vaga para um goleiro estrangeiro. E é aí que o Inter busca no mercado de fora. Por quê? Já se procurou no mercado brasileiro. As propostas que o Inter fez, não se... A proposta mais cara foi a pelo goleiro Ronaldo, do Atlético Goianiense. E não, o Atlético não aceitou. Queria o valor da multa. E queria mais que isso. Se falou no nome do Jandrei do São Paulo. A informação aqui não é verdade. Aquele goleiro do Coxa já não tá mais na pauta do Inter. Então eu acredito fielmente que vai ser um nome estrangeiro, tá? Vamos ter um goleiro que habla. Já temos um, que é o Rocher, que tá machucado. E a tendência é que venha um a nível titular, tá? Que consiga, não digo brigar com o Rocher, que é muito difícil, mas fazer uma sombra ali e não deixar esse nível cair tanto igual cai quando entra o Antony. Esse cara vai fazer o papel que o Ivan ia fazer, basicamente. É isso que o Inter vai Basicamente, ter que fazer. vai acumular bons goleiros, velho. Só- E é isso. Só que daí o Inter tem que analisar qual é, que é o contrato que vai fazer, né? Não adianta. Você pode ter certeza que o Inter não vai chegar e sentar com o goleiro para fazer um contrato de 4 anos, 5 anos com o goleiro. Nem O deve. Inter já tem, né, um goleiro reserva pro Rocher aqui que atualmente está lesionado. A gente parte de um princípio que a partir de 2025 a gente vai ter 3 bons goleiros no grupo do Inter. E isso não pode acontecer, porque aí a gente já vai partir de um princípio que a folha salarial do Inter ela já abre só na posição de goleiro numa altura Então vai inacreditável. pagar mais de 1 milhão para 3 goleiros? Exatamente. Não pode. Então, Tá? assim, o Inter deve fazer um contrato, na minha visão, de empréstimo por algum jogador ou um contrato curto de 1 ano ou no máximo 2 anos. O Inter venceu ontem pela Copa do Brasil a equipe do Ásia Arapiraca. E teve alguns jogadores que não foram relacionados. Pela questão que se eles jogassem, não poderiam ser negociados, ou melhor, poderiam ser negociados por qualquer clube do Brasil, mas eles não poderiam jogar a Copa do Brasil por outro clube. Então todos que atuaram ontem não podem atuar pela Copa do Brasil em outro clube. Do Brasil, obviamente. Se eles forem vendidos, por exemplo, se falava do Maurício no Palmeiras. Se o Palmeiras comprar o Maurício no meio do ano, não vai poder jogar a Copa do Brasil com o Maurício. Isso, acho que é até bom o Maurício jogar ontem, porque dá uma afastada nesse fantasma, né? Dele ir ou não para o Palmeiras. Agora, jogadores como o Depena, que não jogou, que já se especulou uma saída. Gabriel, Luiz Adriano, Campanharo, Gabriel Barros. Esses jogadores não tinham problemas clínicos. O Campanharo até tava voltando de lesão, mas se tivesse em plena condição, provavelmente não iria também. Por essa questão de não torrar o jogador na Copa do Brasil e queimar uma futura venda. O Kudê falou isso na entrevista, então é oficial, tá? Qual que é a parte mais importante disso aqui, na minha opinião, é o Gabriel, porque ele estava sendo especulado para jogar no La Galaxy, time americano, e o fato dele não ser relacionado ontem mostra que tem mercado brasileiro para ele. Ah, cara, assim, eu vou te dizer uma coisa. Para onde vai e de que forma vai, para mim, eu acho que não muda muito. O Inter deve encaminhar a liberação desses jogadores. Porque são nomes que não vão qualificar os times brasileiros aqui. É a verdade, não adianta, porque tudo Não, bem, acho que qualifica, mas não Tem a ponto de não até- ter que se preocupar. tem até o Gabriel, só que o Gabriel tá voltando de lesão ainda. O cenário do Gabriel ainda voltando de lesão, porque ele não recebeu tantas oportunidades assim. Não tem como saber e concretizar uma opinião em cima do Gabriel depois da lesão dele. Mas assim, são jogadores que alguns já são velhos, mas não, independente, são várias características, mas eu acho que o Inter consegue mercado para qualquer um deles. Sim, tá? Só que assim, o Inter tem que trabalhar essa questão rápido, principalmente porque contratou demais e a folha aumentou muito, tá? E isso aí já não é nem questão de preocupação minha. Eu tenho certeza de que tudo que o Inter tá comprando e a questão de folha também, salário que tá pagando, tudo é possível pro Inter. Porque nessa questão de gestão, no presidente Alessandro Barcelos, eu confio demais, tá? Isso aí é a minha menor das preocupações. Aqui, ó. Só que o Inter necessita liberar jogadores. Calculando por cima aqui, dá por baixo 1,5 milhão da folha só de salário, tá? É bizarro. O Inter com esse dinheiro consegue bons jogadores, tá? Consegue aí um lateral esquerdo que busca, consegue um goleiro. E hoje vazou que o Inter busca um zagueiro também, tá? Acho interessante. Não sei se isso veio por conta das atuações do Igor Gomes, alguma coisa assim. Mas enfim, sempre bom reforçar a zaga. Acho que o Inter precisa realmente. Tem só um banco de qualidade. O Igor Gomes pode cumprir a função de lateral também. Mas não acho que seja o top dos tops para o Inter pensar como primeira opção de reposição na zaga. O Gabriel me preocupa por quê? O Gabriel tava saindo porque o Thiago Maia tava vindo, tá? E ele perderia muito espaço, sendo que agora já chegou o Fernando também. A gente tem o Rômulo, a gente tem o Arangues que joga ali.
Mas o fato é, hoje o Maia esfriou, tá? Parece que trancou de novo a contratação. A gente já tá chegando na sexta-feira e falta menos de uma semana, é quase sexta, né? Vai faltar menos de uma semana porque eu consegui inscrever o jogador para poder jogar o primeiro semestre de todas as competições. Cara, hoje me caiu a ficha que esse cara não vem mais, tá? Hoje, quinta-feira, me caiu a ficha que Thiago Maia tá enrolado demais. Eu acreditava nessa contratação. Eu não consigo mais acreditar no Thiago Maia jogando com a camisa do Inter, Arthur. Cara, se vai vir ou não, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A contratação do Thiago Maia, quando ela se iniciou, ela foi algo que o Inter queria muito, e os próprios torcedores apoiavam isso, por simplesmente o Inter não tinha uma opção de primeiro volante além do Arangues. E aí nessa temporada, eu Verdade. acho que o Rômulo ele já se demonstrou ser uma opção para banco, mas se mostrou ser uma boa opção. Chegou o Bruno Gomes, né? E chegou Eu o Bruno esqueci desse Gomes fato e também. chegou também o Fernando. Então, assim, o Inter ele se reforça e se defende em relação a essa negociação. Então, assim, o Inter trazendo o Bruno Gomes e trazendo também o Fernando, o Inter basicamente é assim, cara, beleza, vou seguir negociando o Thiago Maia, mas se não der também já não é mais um desespero. Sabe que pra mim. acho que é a Maris que vem para o bem, tá? Porque o Inter queria claramente o Thiago Maia e o Fernando. O Inter não consegue nenhum dos dois e acaba fechando com o Bruno Gomes, primeiramente. Então abriu espaço para mais um e acaba que fecha com o Fernando, que não deixou de ser uma possibilidade, depois voltou a ser uma possibilidade. Então o Inter inverteu toda as suas prioridades e acabou que o Thiago Maia não veio nessa janela que onde tinha dois jogadores do Inter buscando para a posição. Então, se o Inter for pela lógica, não vai trazer o Thiago Maia e vai poupar uma grana federal que pode ser investida em outro jogador de uma qualidade absurda. Pode ser um lateral esquerdo da qualidade que é o Thiago Maia. Qual nome seria esse jogador? Seria um baita nome. Não, eu já adianto pra vocês aqui, tá? Acho que não tem que vir. Não, agora, tipo, nos moldes que estão, o Inter vai pagar aí 4 milhões, um pouquinho mais. É muito dinheiro, cara. Assim, é um bom jogador. Eu acho que se o Inter visa ser campeão de coisas grandes esse ano, teria que Então, vou trazer, pagar. tá? Só de Teria que parecer, fazer né? esse movimento. 4 milhões de euros, tá? É mais de Sim, 20 milhões de sim, reais. É muito exatamente. dinheiro. É muito dinheiro. Só que assim, cara, teve muita gente comentando, tá? E aí eu vou dizer a minha opinião, e aí Tá. a partir dessa Fala. opinião também já parte algo que é informação também, porque isso já foi visto há poucos anos atrás. Tem muita gente dizendo que o Fernando tá velho, que não sei se vai jogar bem. Gente, eu vou pedir pra vocês, dá aí 6 meses pra esse cara, deixa ele jogar, deixa ele entender como é que é jogar no Inter. E aí eu quero que vocês façam uma comparação de Fernando na volância do Inter e Johnny. Vocês vão entender que é diferente. É diferente, porque a gente vai ter um jogador experiente na primeira função. E isso é muito importante. Por isso mesmo que quando saiu o Johnny e o Arangues começou a fazer essa função, a gente não percebeu diferença. Pelo contrário, em alguns casos até melhora. Então assim, Melhora. essa função ela necessita de um jogador experiente. O Fernando tem muita experiência. Até ano passado jogava em alto nível na Europa. Exatamente. Não, Só que ganhou daí tudo lá. o cenário ele começa a mudar porque ele não tá vindo do Sevilla, ele tá vindo do Vila Nova, mas ele ficou 3 meses, não é isso Não, no a Vila minha Nova. única preocupação com o Fernando é a questão física não me pega, tá? Porque a gente viu que o Arangues lá voava e aqui ele sobra, então. Quando o jogador europeu começa a ficar caindo de nível lá e vem pro Brasil, no Brasil ele sobra. A minha questão é ele não se adaptar ao calendário só, que é muito jogo, muito corrido, muita intensidade. Coisa que acontece com todos os jogadores que vêm de fora, tá? Eu acho que Essa é a questão. justamente por isso o Inter já avisava trazer 2 volantes. Pode ser. Porque queria trazer o Fernando e mais um, sabendo de que o calendário seria muito Bom, bom. enfim, o Inter vai empilhar volantes, mas se for de qualidade e não enxutar muito a folha, por mim tá de bom A tamanho, fase tá? do Inter não pode mudar, pode ser ruim, pode ser bom, mas o Inter sempre teve volante sobrando aqui, né? Incrível isso. E pra finalizar, vamos falar do assunto do Borré, tá? Que agora veio muito forte. O que acontece? O Inter planeja fechar Borré até amanhã, até sexta-feira. Por quê? O Inter pode inscrever até quinta da semana que vem, mas pra agilizar isso tem que fechar logo essa semana, tinha que ter fechado hoje já. Tinha que ter fechado ontem, inclusive, tinha que ter fechado antes. Mas enfim, agora a gente tem valores, tá? Valores na mesa do Inter. 750 mil euros. Se tu pagar isso pro Werder Bremen, faz o Pix lá.
Na hora o Borré é do Inter. Só que 750 mil euros dá cerca de 4 milhões e alguns quebrados de reais. Muito dinheiro. O Inter nem cogita pagar isso e de antemão já negou, tá? Essa foi a primeira proposta dos caras. Vai ter negociação, esse valor vai reduzir, mas, cara, o Inter já pagou uma Babilônia pelo Borré. Vai pagar, né? É parcelado. Mas pagar mais 4 milhões de reais não existe essa possibilidade, tá? E aí que vem a bomba, digamos assim. O jogador, para ficar no Werder Bremen até julho, em salário, ele receberia 1,5 milhão de euros. Então o time tá pedindo 750 mil euros. Ou seja, liberando ele agora, mesmo que o Inter pague esse dinheiro, que é uma fortuna, ele sai no prejuízo. Porque eles teriam que pagar muito mais em salário, caso o jogador fique lá. Um jogador que já não é mais deles, que vai sair no final da temporada, não, em julho. Então não faz sentido, os caras estão sendo chatos. Única e exclusivamente chatos. Ou eles não se importam de perder dinheiro, porque eles vão perder, ou eles só são chatos e arrogantes, cara. Coisa pequena para um time igual o Werder Bremen. Rafael Borré, que foi capa, né, dos principais jornais da Alemanha, é o principal assunto lá da Alemanha, o Rafael Borré, tá? Né, no futebol, logicamente. Cara, o Borré, ele vai vir essa começo de temporada. O cenário, ele é favorável, assim, demais para ele vir, tá? E hoje, no cenário que o Inter tá, com o Borré querendo realmente vir, o Inter assina no mesmo dia o Borré tá pegando um avião e vindo pra Porto Alegre, tá? Até porque é longe pra caramba, então vai demorar, tem todos os trâmites ali pra ele chegar, se inscrever, fazer os testes. Ele enfim. pode vir até dia 7, né? O Inter joga provavelmente dia 13, ele pode até estrear na Copa do Brasil já. Ele tá embalado. Não, chega e joga, essa é a verdade, fecha a camisa do Inter e joga. Assim, o Inter vai pagar alguma coisa pro Werder Bremen, gente. Cara, eu já não sei. está lógico. Mas ele tem que baixar muito o valor. Mas Ele aí, tem que fazer 200 mil euros, 100 mil euros. só que, cara, Ele o não Inter, vai pagar mais de 1 milhão pra o ele Inter, vir agora. o Inter tem que entender que existem coisas no futebol que não tem o que fazer. Quando um jogador tem contrato, não tem o que tu faça pra te tirar ele de lá. O jogador pode querer demais. O jogador pode até estar com as malas prontas, mas se o clube segurar, não tem muito o que fazer. Então, assim, o que o Inter vai tentar fazer? O Inter vai prolongar um pouco mais esse tempo de conversa, de negociação com o Werder Bremen, e aí a partir daí o Inter vai fazer, até esse final de semana, acredito eu, vai fazer uma análise. O Inter vai entender, tá, eles não vão baixar mais que isso aqui, então nós vamos pagar isso aqui e esse cara vai vir e acabou, porque não tem mais o que nós fazer. Nós não vamos trazer o Thiago Maia, não tem mais o que nós gastar dinheiro, vamos trazer mais um goleiro ali, mas assim, fato é, tá, o Inter vai deixar de gastar os 4 milhões com o Thiago Maia, mas vai gastar igual ainda nessa janela. Eu tô até vendo, porque vai vir lateral esquerdo ainda, vai vir goleiro. Gente, mais uma semana no futebol, Não, com a janela de vai transferências acontecer aberta, muita coisa. é muito movimento que tem ainda O pra Inter acontecer. vai trazer um goleiro, o Inter vai trazer um lateral esquerdo. Essa novela do Borré vai ter um fim. Essa novela do Thiago Maia vai ter um fim. A gente pode ser que traga mais um zagueiro ainda. Vai ter jogador que vai sair, com certeza. Então, gente, é uma semana, mas assim, muito cheia. E essas coisas não vão acontecer lá para quinta-feira, que é a data limite. Vão acontecer um pouco antes. Talvez aconteça no final de semana, talvez aconteça amanhã. Talvez aconteça agora, quando terminar esse vídeo. Inclusive, te inscreve no canal e deixa teu like. A semana vai ser gigantesca, vai ser corridíssima pro Internacional. Finalizando então, o Inter, provavelmente não teremos Thiago Maia no Inter, tá? É um jogador que me agradaria muito no Internacional, só que não tem muito o que fazer. O futebol tem dessas, tá? Tem muita gente também que eu queria no Inter, que graças a Deus veio. E tem gente que a gente vai querer no futuro, não vai vir, isso é lógico. O Rocher segue sendo dúvida, esse prazo de 90 dias, ele não é confirmado ainda, tá? Com certeza, mas Nada é é certeza, certo, né? Ninguém sabe direito essa história. mas é certo que vai durar por mais alguns dias. Não, eu acho talvez mais que de um Gauchão mês, ele tá? não joga, tá? Eu já esqueci Não, ele com pro certeza. Gauchão. E se ele voltar, nem tem que jogar o Gauchão, Tem tá? que curar direito isso aí, Nem né? tem que jogar o Gauchão. O Inter vai ser campeão com o Antony no gol, tá? E assim, Amém. em cima do Juventude, porque o Grêmio acho que nem pra final vai, porque o cara não consegue ganhar do São Luís, com o time misto. Mas enfim, é isso aí. Tomara que o Borré venha, eu acho que vem. E tem muito, gente, Borré se acho que preparem, tá? Tem muito movimento pra esse final de semana e O pra Inter vai pro mudar longo da muito, semana que vem. vai mudar muito o elenco. E isso é bom, porque mostra que o Inter não para. Cara, o Inter já fez já fez 8 contratações esse ano. E vai fazer mais. Vai chegar no mínimo
uma dessas. Estamos em fevereiro ainda, né? Estamos em fevereiro, cara. A janela do meio do ano provavelmente vai ter mais saídas, mas vai ter reforço também. Que loucura o Inter esse ano. Vamos com tudo, rapaziada. Deixa teu like, te inscreve no canal. E nunca te esqueça, tá? Que independente de tudo, eu sou. Você aí, E eu nós somos somos irmãos irmãos do do Inter. Inter.